Foi bom essa intervenção do deputado Pasolini, porque cria a possibilidade de nós discutirmos os assuntos de interesse da população sem medo desse fantasma criado pelos demagógicos. Demagógicos são aqueles que constroem através de impressionar a mídia rótulos para os assuntos e para as pessoas. E a gente vê muito isso. As bandeiras de algumas pessoas são: eu sou protetor do menor e do adolescente, eu sou protetor do combustível, eu sou protetor disso ou daquilo. E tem muitos que até para poder obter apoio religioso se transformam em evangélicos, em católicos, com o objetivo de enganar a população e obter ali aquele nicho de eleitores que são inocentemente conduzidos por essa comunicação falsa, diabólica e diretamente com o objetivo de conquistar adeptos. E isso é tão comum nesse país, de transformação de culpados e de inocentes, que hoje não se existe mais necessidade de esperar uma sentença transitada em julgado para se culpar alguém. Basta que os oportunistas transformem aquele assunto que ele tem interesse em notícias nas redes sociais ou na imprensa comum. Quem condena hoje é a rede social e a imprensa. É um país em que a decisão judicial transitada em julgado não tem nenhuma importância, porque a importância hoje está no que quem fala primeiro fala o que quer e tenta transformar a vítima que ele objetiva transformar de acordo com a divulgação da sua precipitada mentira, do seu precipitado direcionamento com o objetivo de atingir pessoas. A gente vê muito isso nos cantores brasileiros. O sujeito parou de vender disco, ele entra numa religião e começa a cantar música gospel para poder tentar atingir aquele público. Tem gente que já vira gay para poder vender CD para aqueles que são da comunidade LGBT. E quem não conhece isso? Pessoas que a vida inteira viveram em casamento, com criação de filhos, depois, quando viu que não estava mais podendo vender o seu produto de vida, de uma hora para outra chama a imprensa e diz: eu sou gay, porque alguém orientou que é um público que é comprador e que, se ele se dedicar e se declarar publicamente daquela direção, ele vai objetivar. Então é muito cinismo, é muita falta de seriedade, é muita falta de objetividade. Eu, às vezes, me revolto com esse tipo de comportamento. As pessoas não medem nem o ridículo para poder aparecer. Elas perdem totalmente o ponto central, que é o equilíbrio, para poder se manifestar publicamente, e jogam o nome das pessoas com a maior facilidade. Olha, nós somos um país tão diferente que de uns 15 dias para trás, o juiz Sérgio Moro era a maior autoridade e o homem de maior prestígio no Brasil. Basta ter aparecido um sujeito irresponsável, que registrou um site irresponsável e que diz que tem um monte de conversas que ninguém sabe se as conversas são reais. Ele não mostra as conversas publicamente, não registra isso em nenhum poder público e está conseguindo abalar uma decisão judicial que foi fruto de recurso em 3 instâncias. Olha, que país é esse em que basta você lançar uma acusação, lançar uma dúvida sobre uma autoridade, que ela passa a virar motivo de insegurança no país.
Eu quero ver e estou acompanhando para saber qual vai ser a posição do Supremo Tribunal Federal. A não ser que o Supremo Tribunal Federal ache que, se ele tomar uma decisão baseada no interesse apenas político desse fato e não consolidar e não garantir o direito das autoridades trabalharem, e por isso que é necessário que esse cargo de promotor e de juiz seja vitalício, para que ele não seja vítima dessa armação. Olha, como que um processo transita na apuração, na defesa e na acusação, é dada uma sentença, é feito o recurso na primeira instância, é feito na segunda, é feito na última instância, e agora aparece um site de uma pessoa duvidosa no sentido da sua credibilidade e começa a dizer que conseguiu um arquivo, não fala de quem, não mostra o arquivo todo e consegue abalar os pilares da justiça brasileira. Quer dizer, que país é esse que cada um, com a sua audácia, com a sua vontade de aparecer publicamente, consegue destruir todo o funcionamento de uma atividade judicial? Por que nós temos que acreditar que existe lógica nessas conversas demonstradas por um site que são escritas sem assinatura? Até porque mensagem, preste bem atenção, mensagem não comprova que é o dono do telefone que digitou. E o telefone, todo mundo sabe que o telefone estava grampeado, e se estava grampeado, qualquer pessoa que estava com o grampo poderia ter digitado mensagem em nome daquele que é o titular do telefone. Olha, a única comprovação razoável que ainda não vale como prova na justiça é a gravação de voz. Se ele tivesse exibido gravação de voz, como foi exibido durante a Lava Jato, do ministro Gilmar Mendes com o deputado federal Aécio Neves, e ali você conhece a voz dos dois, sabe que eles falaram, ainda podia se dar credibilidade, não jurídica, mas credibilidade pública. Agora o sujeito apresenta textos que ele pode, porque ele tinha o controle, estava hackeado, de fazer o diálogo que ele queria. Olha, não tem aquele negócio, não coloque palavras das minhas bocas. Esse site pode ter colocado palavras no texto que foi trocado entre o juiz e o promotor. E o Brasil está discutindo agora, igual aquela história do sofá. O sujeito chegou em casa, encontrou a mulher com o outro do sofá, deu uma volta, ficou revoltado e vendeu o sofá. Olha, o que interessa se o promotor conversou com o juiz ou não? O que interessa é saber se houve crime. E para ser crime organizado, para ser crime do colarinho branco, só se apura se as autoridades se juntarem. Eu fui escrivão há muitos anos e sei que o funcionamento da justiça, quando é para apurar crime continuado e crime organizado, é comum que escrivão, que policial, que juiz, que promotor, por que um promotor? É porque o promotor que é defensor da sociedade e o juiz tem necessidade de dar alguma orientação, de receber alguma orientação, de saber o caminho das pedras. O juiz tem direito, e às vezes é necessário que o promotor ou o policial tenha interesse nesse diálogo, para saber se a linha de atuação dele está correta. Então seria natural que o juiz estivesse conversando com os criminosos. E no Supremo todo mundo sabe que muitos criminosos conversam com os ministros. E, portanto, eu nunca vi um site fazendo a transcrição desses diálogos. E no diálogo que foi transcrito e divulgado entre o ministro Gilmar Mendes e o deputado Aécio Neves, foi publicado, e qual foi a providência que foi tomada? Qual a campanha que fez no país para que afastasse o ministro Gilmar Mendes? Pelo contrário, foi feito lobby na Câmara e no Senado para não abrir CPI, para levantar essa questão. Então eu quero dizer que nesse Brasil da hipocrisia, nesse Brasil do exagero da mídia, nesse Brasil de pessoas com mandato, que querem subir na vida política a qualquer custo
incriminando inocentes e fazendo abuso da autoridade. Ele precisa ser revisto, porque, da minha parte, o ministro Sérgio Moro tem todo o apoio, porque mesmo que ele tivesse feito diálogo com o Ministério Público, ele fez para ajudar o Brasil, para prender vagabundo e prendeu vários. Foi a única vez na história dessa república que dono de empresa do Porto da Odebrecht cumpriu cadeia. Foi o único período, foi o único juiz do Brasil que botou ricos no corredor do presídio. Porque esse país só prende pobre. Esse país só prende quem tem cor negra. Esse país só prende injustiçados. E tem muitos delegados desse país que são autores desse trabalho, de prender pobre, de prender pessoas com deficiência até visual, mas não vão nos bairros nobres prender os ricos que praticam assédio, praticam violência contra a sociedade, praticam e usam cocaína e vendem cocaína na praia do Canto. Aonde está a polícia? Aonde estão os corajosos? Aonde estão aqueles que têm coragem de apontar o dedo para um pobre, mas não aponta para a sociedade? Nós precisamos rever esse conceito de demagogia, de fragilidade, e até pessoas que são assediadoras fazendo discurso para poder tentar atingir pessoas com a cara cínica de como se fosse uma pessoa que não praticasse aquilo. Nós precisamos rever esse país, essa sociedade e esses políticos que usam das pessoas, da perseguição para tentar crescer na vida. Eu conselho a paz, Vossa Excelência, e peço que a presidência tenha paciência, porque essa casa poucas vezes discute assunto importante e interessante. E quando discute é preciso que haja paciência e haja tempo. E eu conselho a palavra para o deputado Hércules. Terei paciência, sim. Bem rápido, para dizer da preocupação que nós estamos nesse momento no país. O país está correndo um risco muito perigoso e que pode estar certo, Vossa Excelência. Aqueles que estão contra a Lava Jato é que deveriam estar junto com alguém que está preso. Outra coisa, o povo está com o Moro. Se o Moro cair, nós vamos ter grande repercussão negativa, grande movimento nesse país que não vai ser bom para a nossa democracia. Muito obrigado pela parte. Deputado Elivaldo Zanzi, eu quero aproveitar a sessão do à parte de Vossa Excelência para o deputado Hércules da Silveira e a paciência do deputado que nos preside e enaltecer a sua coragem, enaltecer o seu mandato, enaltecer a sua independência para abordar aqui nessa casa temas que precisam ser abordados, e o nosso país precisa de fazer um movimento forte em favor da ordem e em favor do progresso, porque isso consta da nossa bandeira, e o país que não tem ordem certamente não terá progresso, e a ordem precisa partir de onde deve partir, de quem precisa dar o exemplo. Nós assistimos ontem a Suprema Corte que fez um movimento, que fez um flerte ao retrocesso, um ministro mudar o voto dele quando ele percebeu que a manobra não dava certo, que o voto que havia sido acordado para poder fazer o mal feito no Brasil não deu certo e ele voltou atrás. Então o exemplo precisa ser dado de cima. O Brasil precisa de parar de inverter valores, precisa passar a discutir a hierarquia e a disciplina, precisa apoiar os professores, precisa apoiar a polícia, precisa apoiar quem tem coragem de prevalecer a ordem e o progresso no país, inclusive os meios de comunicação com a sua independência e que deva ter, precisa que tenha sim total independência, mas que precisa ter muita responsabilidade e não ficar flertando com a inversão de valores no nosso país. Parabéns pela coragem e parabéns pelo posicionamento que tem nessa Assembleia. Muito obrigado, deputado. Eu queria, senhor presidente, para encerrar, dizer que com a experiência na área policial que eu adquiri, eu gostaria de dizer que o ministro Sérgio Moro, mesmo se tivesse feito diálogos
que fez, que teria sido feito, e mesmo que hoje, ontem, o dono do site, que é um americano, compareceu à imprensa para cumprir a sua segunda tarefa, que é anular as decisões da Lava Jato, manifestou-se com a contundente, no entendimento dele, a contundente declaração de que o Moro é quem comandava a Lava Jato. Grande descoberta que ele fez. Porque o Moro deve ser carregado nas palmas da mão pela nação. Porque ele foi o único. E olha que eu tenho experiência nessa área e sempre me interessei por isso. Ele foi a única autoridade do Brasil que prendeu e desmantelou quadrilha de bilionários. Foi o único. Uma pessoa simples, um homem humilde, um homem controlado, um homem equilibrado, um homem que não vive como muitos políticos vivem, na mídia se dizendo herói, se exaltando, uma pessoa que sempre que é abordado, distribui o mérito da Lava Jato a várias mãos, uma pessoa que não se irrita, que passou 9 horas num Senado com mais de 70% de membros suspeitos e que até Renan Calheiros, cara de pau, teve coragem de dirigir perguntas ao ministro Sérgio Moro. É só no Brasil que você vê um bandido da estirpe de Renan Calheiros se dirigir a um ministro que lavou a alma do brasileiro e lavou a alma da justiça. Porque se justiça existe no Brasil, senhor presidente, 99% dela é Sérgio Moro, que é o único que devia ser exemplo para os demais juízes. E recentemente nós vimos aqui a confirmação do que eu falo sempre. Nós temos processo da nossa justiça que 10 anos esperando o julgamento. O juiz Alexandre Martins, que defendeu e tentou combater aqui o crime organizado, que foi vítima do crime organizado, o processo dele tem 10 anos sem julgamento. Que justiça é essa? Que Deus pudesse transformar milhares de Sérgio Moro nas comarcas brasileiras, para nós termos justiça célere, para nós termos decisão contra o poder econômico, contra aqueles que controlam o crime organizado, que controlam as milícias, que esse país, todo ele é comandado pela máfia, pelo crime. E isso é preciso que se tenha coragem de dizer. Eu não votei no presidente Bolsonaro, mas a coragem que ele tem demonstrado de atingir esses conluios, esse sistema de corrupção no Brasil, eu aprovo, porque esse país precisa de acabar, para crescer, para fazer justiça social, como diz o deputado Freitas, é quando acabar a corrupção. E a corrupção está entranhada em toda a sociedade, no seu dia a dia, no seu momento a momento. Quase ninguém nesse país trabalha, sem estar ligado a esse movimento de corrupção. É na área médica, é na área do Detran, em todos os lugares. Ninguém quer multar ninguém porque quer educar o povo. Quer multar para fazer vultosas quantias de dinheiro para investir em mídia, para fazer outras coisas com a punição. Porque se a punição fosse eficiente, com o tempo que ela caminha no Brasil, principalmente na área de trânsito, ela tinha resolvido. Nós já elegemos senador baseado em trânsito, que acabou a semana passada nos vergonhando com a sua proteção feita contra a Lava Jato. Mas nós precisamos de mudar esse país, é com pessoas, é com atitudes dignas, honradas, como teve o ministro Sérgio Moro. Muito obrigado.